único e fiel, Senhor. Coloca na tela para mim, por favor. Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Juízes capítulo 7, o verso 4, por favor. Serei breve em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali dos provareis. E isso aqui em James eu não sei qual a tradução minha, ACF. Coloca a ACF para mim, por favor. Sim. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Diz mais a palavra: e fez descer o povo às águas. E fez o quê? E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como a lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aqueles que se abaixar de joelho a beber, separa. E foi o número dos que lamberam, lamberam, e levando a mão à boca, 300, diz mais, e levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelho e bebeu as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retire, cada um ao seu lugar. Amém? Glória a Deus. Presta bem atenção. Talvez algumas pessoas até caminham com o Senhor, e muitas vezes caminha e acha que Deus não é um Deus de detalhe, mas Deus é um Deus que observa cada detalhe. E lembro eu que quando eu era pequeno, eu tinha algumas atitudes que era boa, e sempre foi boa aos olhos do meu pai. E meu pai um dia, ele disse para minha mãe, eu lembro quando ele estava deitado, eu ouvi, disse: Júnior tem sido obediente. E ali eu ouvi aqui, e eu até achei, encheu um pouco meu ego. Mas eu sempre fui obediente, eu sempre fui uma pessoa que sempre quis obedecer, principalmente respeitar pai e mãe. A Bíblia diz: respeitar pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Então, quando você obedece pai e mãe tem autoridade, eles são sacerdote para abençoar a tua vida. Amém ou não amém? Então, coisa importante é você estar agradando aquele que te escolheu. Tem gente que está mais preocupado em satisfazer os seus desejos, suas vontades, e age do seu jeito, da sua maneira. Mas tem gente que é preocupado o tempo todo, como Kaique. Cadê Kaique? Kaique, a cada 30 minutos, ele chega para a mãe dele e pergunta se está fazendo alguma coisa. Se tá, a cada 10 minutos, irmã, não é 30 minutos não. A cada 10 minutos, Kaique chega para a mãe dele e pergunta se está pecando. Cada 10 minutos, né, irmã? A ponto da mãe dele dizer: e agora, pastor? Eu levo para o psicólogo, eu levo para onde? Não. É o Espírito Santo cobrando dele, assim, dizendo que quer uma santidade dele.
Se todo crente fosse assim, irmão, não era doido não. É a voz do Espírito Santo dentro de nós, cobrando a gente para ser santo. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim: sede santo porque eu sou santo. Não tem coisa melhor do que o Espírito Santo lhe corrigindo o tempo todo. Tem pessoas que adentram aqui né, sobre esta casa. Aí tem gente que diz: ô pastor, eu falo com ela para mudar. Eu digo: não, calma, dá um tempo. Daqui a pouco o Espírito Santo vai falar com ela. Daqui a pouco o Espírito Santo vai falar com ele e tudo vai normalizar. É questão de tempo. Quando é 30 dias, aquela pessoa que estava se vestindo de um jeito, agora está se portando totalmente diferente. Começa a mudar o linguajar, começa a mudar as vestes, começa a mudar a maneira de se vestir, a maneira de se portar. Quem é que faz isso? O próprio Paulo, ele vai declarar e vai dizer: Paulo, ó, eu prego, você rega, mas quem muda o ser humano é o Espírito Santo ainda. Entenda, quem tem o poder no céu e na terra, dentro do ser humano, quem domina o ser humano, só o Espírito Santo de Deus. A gente ensina porque fomos levantados para ensinar, mas quem doutrina, quem ensina de verdade, quem muda o ser humano é o Espírito Santo de Deus. Entenda, caminhar com Deus, muita gente até caminha e pensa que está caminhando com Deus e muitas vezes não está. Você vai ver, e a palavra do Senhor vai dizer: e Noé caminhava, e Noé andava com Deus. Elias andava com Deus. Enoque era de mão dadas com Deus. Posso falar também, né, de Moisés. Moisés se torna amigo de Deus. Quando começamos a olhar e observar que Moisés está no monte, vê a sarça, vê a glória. Ninguém vê a sarça, só Moisés vê o fogo e a sarça. Só Moisés vê a presença de Deus, aquele fogo que não consome. Então Moisés, ele não se contenta somente em ver o fogo e nem a fumaça. Não, Moisés não se contenta só ouvir a voz, mas Moisés agora diz assim: Senhor, ele diz, fala Moisés, ele diz: eu quero ver a tua face. Aí Deus diz assim: Moisés, coisa dura me pediste, porque quem vê a minha face, morre. Moisés. Mas entenda, Moisés era aquele cara determinado. Deus não escolhe ninguém por acaso. Deus não escolhe ninguém simplesmente: eu vou tirar aqui 1, 2, 3, escolhi fulano. Não, Deus, quando escolhe aos nossos olhos, pode até não prestar, mas quando Ele escolhe, se prepare para você ver o que Deus vai fazer, a história que Ele vai escrever. Por quê? Porque a história que Deus vai escrever vai surpreender até a família, até os vizinhos, vai surpreender parente, vai surpreender todo mundo. Porque para Deus não tem nada difícil, mas entenda, tem detalhes na vida do crente que importa para Deus. Pastor, isso é besteira. Besteira para você, mas para Deus é muito importante essa sua besteira. Tem gente que peca tanto, mas quando vai se direcionar para Deus, diz: meu papai. Chega igual o filho pródigo: eu não sou digno. Quando está na presença de Deus, está quebrantado e respeitando. É pecador? É. Mas quando ele vai se direcionar para Deus, é uma manteiga derretida. Tem gente não, que peca. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor cure. Se não quiser, pode levar. Se o Senhor quiser fazer, faça. Se não quiser, me abata, me leva. Não é assim. O salmista no Salmo 51, ele é muito detalhista. Ele diz: Senhor, retira tudo de mim, Senhor, só não me retira a tua presença. Quando ele está conversando, ele é pecador, ele é falho, mas quando ele vai conversar com Deus, Deus não suporta, Deus não aguenta. Aí ele vai dizer: Deus não resiste a um coração quebrantado. Tem igreja que não tem mais coração quebrantado não, presbítero. Vem, é protocolo, só quer saber do louvor, mas quando é a palavra já quer ir embora. Se o culto não tiver marcha, se não tiver roda, não adianta, o culto não prestou. Mas o Espírito Santo está falando e ninguém quer ouvir. Tem gente que simplesmente, se não tiver um movimento, não aconteceu nada. Não é assim. O Espírito Santo está na brisa. Lembra de Elias?
Elias, quando está na caverna, ele diz que veio o vento forte, aconteceu de tudo, veio um temporal, veio tudo, nada aconteceu, mas o Senhor veio o quê? Na brisa. Deus, quando viu uma brisa suave, estava a presença de Deus. Então entenda que o salmista no Salmo 51, ele diz assim: Senhor, torna as minhas vestes mais branco que a neve. Ele orando, ele vai dizer: Senhor, Tu és grande, Tu és fiel. Coloca para mim, eu vou ler aqui, Salmo 51. Veja a oração que ele faz, porque ali é uma oração. Tende misericórdia de mim, Senhor, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apaga os meus pecados segundo as multidões de misericórdia que o Senhor tem. Porque eu sei que o Senhor é Deus de misericórdia. Lava-me completamente da iniquidade, do pecado. Purifica-me. Porque não tem coisa melhor do que você assumir que você é pecador. É ou não é? Primeira coisa, quando os fariseus chegam para o Senhor, aí ele diz logo: eu vim para os doentes. Por quê? Porque na sinagoga tinha muitos pagando de santo. Ele diz: eu não vim para vocês, eu vim para quem assume que é pecador, e realmente aqueles que se humilham e diz: Pai, tenha misericórdia de mim. E ele diz mais, ó, porque eu conheço as minhas transgressões. Ele está dizendo: eu assumo o meu pecado e as minhas falhas. O meu pecado está sobre ti, diante de mim. Contra ti pequei, somente contra ti pequei, e fiz o mal a tuas vistas, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Diz mais: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me foste conhecer a sabedoria. Diz mais: purifica-me com hisopo. Naquela época ele não conhecia nem o sangue do cordeiro, né? Porque lá em Mateus capítulo 26, 27, Mateus capítulo 26, 27 vai dizer que o sangue que nos purifica de todo pecado. Mas ele está dizendo assim, ó: lava-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Por quê? Ele está dizendo: o Senhor tem capacidade. Se o Senhor quiser me colocar no eixo, o Senhor coloca. Eu não posso, mas se tu queres, tu faz, Senhor. Sabe qual o problema? O problema é que a nossa oração muitas vezes: Senhor, me dá uma casa naquele condomínio. Você não está entendendo. A casa do condomínio um dia vai se acabar. O carro novo vai se acabar. Eu quero saber aonde está o teu coração. Se aonde está teu coração, ali está a tua morada. O Senhor diz assim: guarda tesouro no céu. Guarda tesouro no céu. Eu quero te dizer uma coisa: não é pecado você ter, mas você tem que entender o seguinte: o teu coração está almejando. E presta bem atenção, porque a oração do Salmo 51 tem detalhes que você lê com a rapidez e não presta atenção, mas cada palavra que é dita, Deus está observando, porque as palavras que saem é do íntimo da alma dele. Ele diz: Senhor, eu sei que as minhas palavras o Senhor está medindo em balança, e o Senhor está julgando cada palavra que eu estou fazendo, orando nesse momento, direcionando para ti. Porque ele diz assim, ó: me lava e serei purificado, alvo mais branco que a neve. Ele está dizendo: o mais importante para mim é a tua presença. O mais importante para mim é que eu esteja puro diante da tua presença. Posso até não ser, mas eu sei que eu tenho que estar na tua presença puro e santo. Tem gente que se preocupa com tanta coisa, mas uma oração verdadeira, presta bem atenção, todo crente, porque tem gente que: Senhor, meu Deus, vai de encontro à minha família, Senhor, arrebata ele, faz assim, Senhor, batiza com o Espírito Santo, um monte de coisa. Mas toda oração que você fizer da sua alma, você chora. Duvida um crente orar com a sua alma
Orar de boca, de carne, todo mundo ora. Mas todas as vezes que você se derramar e dizer: Senhor, vamos conversar, sou falho. Não sou digno nem de ter essa reunião contigo, Senhor. Eu sou pecador. Desobedeço pai, mãe. Mas um dia eu vou chegar. Eu duvida você começar a confessar seu pecado com Ele. Entenda que quando você é verdadeiro com Deus, Deus senta do teu lado para te ouvir. Com 10 minutos você sente um arrepio e sabe que a presença dele já está contigo e dizendo: pode falar, meu filho, porque o teu pai está ouvindo. Pode falar porque aí parece que falta a palavra. Você agora começa a sentir uma presença. Só começa a falar em línguas, começa a sentir a presença dele. E aí você começa a dizer tudo para ele. Começa a revelar aquilo que você não diz para o psicólogo, para o seu pastor. Agora você começa a dizer para ele, dizer: Senhor, eu sou falho de verdade. Ele diz assim, esconda a tua face dos meus pecados, não olha para minhas falhas, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Tem gente que não ora mais, dizer: Deus, me faz voltar ao primeiro amor. Ninguém ora mais. Ora por qualquer outra coisa, menos dizer: Espírito Santo, volta aquele primeiro amor sobre a minha vida. Tem gente que nem se esforça mais. Tem crente que está com 5 anos na igreja, está assim, a Deus dará. Não se esforça para nada. O pastor pede para chegar cedo, ninguém chega. O pastor é para o teu bem, não é para o bem da igreja não. Porque se tu não quer, Jesus levanta outro, rapaz. Jesus levanta outro. Lembra de Elias? Já preguei e falei. Elias chegou para Deus: me mata, eu não quero mais essa obra. Aí o Senhor disse: tá bom, vai, desce. Lá na frente tu vai encontrar Eliseu, filho de Safate. Joga a capa sobre ele, porque ele vai te suceder. Sucedeu ou não? Sucedeu. Então entenda. Ele diz assim: me lanças fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele diz assim: Senhor, o Senhor pode até não falar comigo, mas não tira de mim o teu Santo Espírito. É como se o salmista estivesse lendo agora a passagem que diz assim, que o Espírito Santo intercede com gemido inexprimíveis. É como se ele estivesse lendo essa passagem. Porque tudo que você precisa reverenciar é o Espírito Santo de Deus. Eu não sei. Tem gente que cumpre protocolo. Você não está na igreja para cumprir protocolo, você está na igreja para aprender. E você precisa ir para casa hoje e dizer: o Espírito Santo está comigo, eu não vou me apartar dele por nada. Eu não posso me apartar dele porque o próprio Jesus disse: eu vou para o Pai, mas deixarei o quê? Quando eu estiver chorando, quem é que vai me consolar? Meu pai, minha mãe? Não. Quem vai me consolar é o Espírito Santo de Deus. Ele prometeu. Então entenda. A oração do salmista diz assim: torna-me a dar-me alegria da tua salvação. O que é que ele está dizendo? Quem é que entendeu? Você entendeu? Você entendeu? O novo convertido, quando ele se converte, que ele é batizado no Espírito Santo, o que é que ele faz? Quer pregar para todo? É exatamente o Espírito da salvação que está sobre ele. Ele quer que todo mundo se converta. É ou não é? Aonde ele chega: deixa eu falar de Jesus para tu? Deixa eu falar de Jesus para tu? Novo convertido é assim. Ele fica transbordando. Ele fica transbordando. Por quê? O Espírito da salvação está sobre ele. E ele diz assim: sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei. Ele diz assim: ensinarei os transgressores teu. Está vendo o que ele está dizendo? O Espírito da salvação, o Espírito do novo convertido. Quem é que ora e diz assim: Pai, me dá o Espírito de novo convertido, Senhor? Quem é que ora? Volta de novo aquele prazer de orar 3 horas direto, Senhor. Quem é que ora?
Mas não, Senhor, paga minhas contas, manda a provisão, faz assim. Ei, Jesus. Aí Jesus disse: eu não disse a tu que é primeiro lugar a minha presença? Senhor, paga os boletos. Sabe quantas vezes eu peço? Acho que a semana passada apertou um pouquinho. Eu disse: Senhor, conta lá, vai chegar. Foi. Hoje também eu disse: Senhor, a vigília. Quando foi 6 horas da noite, ele disse: olha a conta. Primeiro o reino. Tem gente que está se perdendo, pedindo casa. Ei, está perdido, está perdido. Sabe quantas vezes eu peço carro e casa? Não peço nem carro nem casa. Porque o que para você não é nada, para Deus é um detalhe. Deus diz: Gideão, diga ao povo que desça. Os que se abaixar, mande-se embora. Aqueles que trouxer água à boca, faz a diferença. Tem gente que está na igreja e é disperso, está se abaixando para beber água. Mas tem gente que está conectado na palavra que está sendo ministrada e está tomando posse e dizendo: não, pastor, é desse jeito mesmo. Eu tenho vivido promessas, eu tenho vivido coisas sobrenaturais, eu tenho vivido coisas a qual, pastor, eu apenas penso e acontece. Eu não preciso nem orar para a provisão chegar. Apenas eu penso e acontece. Por quê? Porque o que está dentro de você é mais o céu do que a terra. Tem gente que está mais na terra do que no céu, e dizendo que é crente. Os fariseus eram desse jeito. Pregavam a palavra, mas o intuito deles era mais apedrejar do que salvar. Aí Jesus vem e faz tudo ao contrário. Vocês apedrejam, mas eu dou vida, e vida com abundância. O Senhor está dizendo nesta noite: deixa que o céu reine sobre a tua vida, para tu ver o que é que vai acontecer sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque o céu tem poder e tem unção, e quando o céu está dentro de ti, a tua casa muda, a tua história muda. Então detalhes para Deus faz diferença. Tem gente que na hora que acorda está preocupado com A, com B, com C. O Espírito Santo está observando e está vendo os detalhes da tua vida. Você não está entendendo. O Espírito Santo está observando você 24 horas. Talvez você aponte e diz assim: fulano é pecador, fulano é cheio de falha. Mas na intimidade você não sabe quem é ele com Deus. Você não entende que ele não acorda sem primeiro dizer: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Pai, vou te louvar primeiro antes de sair. Sabe por quê? Porque o Senhor tem que guardar a minha entrada e guardar a minha saída desde agora e para sempre. Então você precisa entender que tem detalhe que faz diferença. Detalhe que vai fazer a diferença na tua vida. Não adianta julgar e dizer: mas Senhor, fulano ora menos do que eu. Não adianta orar muito e não obedecer. Samuel vai dizer: Saul, é melhor obedecer. Para de sacrifício. Porque quando a gente faz sacrifício, a gente faz mais a vontade da gente do que a vontade de Deus. Mas quando a gente obedece, aí está o complicado, que a gente não queria obedecer, mas quando obedece, está se submetendo. E quando você se submete, aí tem que quebrar o meu eu, a minha vontade e o meu querer. Para quê? Para que venha prevalecer a vontade do Todo-Poderoso. Detalhe faz diferença. Detalhe faz diferença. Você precisa entender. Você não foi um crente. Você não é um crente simplesmente para chegar e cumprir uma liturgia. Você é um crente de detalhe para fazer a diferença. Está aqui essa casa. O pedreiro constrói, mas o arquiteto vai chamar
para poder colocar detalhes. E os detalhes é que vai fazer a diferença. Construiu a casa, tá bonita, tá. Mas agora vai colocar os móveis. Não, tá bom, vou ali na loja de usados comprar os móveis usados. Presta? A casa nova e os móveis, você quer? Ninguém quer, meu irmão. Porque os móveis vai fazer a diferença. Os móveis são os detalhes. Pastor, eu encontrei um tapete na rua e vou estender lá na frente. Não faça isso. Deus não coloca, diz a palavra do Senhor, que Deus não coloca remenda em calça velha. Diz a palavra do Senhor, Deus não coloca remenda em calça velha. Mas tudo Deus, tudo com Deus é coisa nova, coisa nova, coisa nova, coisa nova, coisa nova. Diz a palavra do Senhor. E se você for crente, você pega essa palavra, porque Ele está dizendo assim: eis que coisa nova eu estou fazendo sobre a tua vida. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Tem gente que está pegado no detalhe do passado, e Deus está dizendo: eu quero fazer coisas novas sobre a tua vida. Para de se pegar os detalhes do passado, porque Deus está fazendo coisas novas. Gideão até quer a quantidade de gente. Gideão até quer a quantidade de gente. Mas sabe o que acontece? Deus está dizendo: Gideão, para a obra que eu quero, tem que ser pessoas que tenham detalhe. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Pastor, eu tenho uma obra muito grande na minha casa. Pode ter certeza, você só vê essa obra na sua casa se você tiver detalhe. Como, pastor? Os outros falam e você se cala. Esse é o detalhe. Ninguém ora, você vai lá e todo mundo senta na mesa para comer. Ninguém ora. Aí você faz o quê? Senhor, eu te agradeço. No momento de luta, de batalha, você está jejuando e se consagrando. Todo mundo pisa você. Por quê? Porque todos que assumem a ter um detalhe, todos aqueles que decidem a caminhar com Deus, Deus vai dizer: eu só gosto de pessoas de detalhe. É para falar, a vontade vem. Aí Deus diz: não, se cale. É para mim ir. Não, o Senhor diz: não, é para ficar. É tudo o contrário. A vontade vem de um jeito e Deus diz assim: vou testar você, porque o segredo não é você fazer o que você quer. O segredo é eu falar e você obedecer. Isso é o detalhe. Porque caminhar com Deus, Ele só vai entregar obra grande a quem tem detalhe, a quem realmente sabe diferenciar. Mas Senhor, todo mundo pode, eu não posso. Pois é, não pode. Sansão, você não pode tomar vinho. E os outros, pai e mãe, pode? E os irmãos, podem? E eu? Não pode. É o detalhe da tua vida. E eu quero que você se mantenha assim. Para alguns Deus vai cobrar mais, para outros Ele vai cobrar menos. Por quê? Porque o chamado na nossa vida, a unção, ela só vem quando você tem detalhe. Porque quando você tem detalhe, você renuncia, você obedece, você está disposto, você vai, você vem. Você não pensa em você, mas você pensa mais na missão, você pensa mais no propósito, você pensa mais na determinação, no chamado que Deus determinou sobre a tua vida. Aí sim, aí vai chegar um ponto que você vai dizer, igual a Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Só quem tem fome da presença. Para renunciar, só quem tem fome. Gideão tem 10 mil. Gideão, vamos descer, vai. Quando chega lá, o Senhor diz assim, o que é que ele diz assim? E disse o Senhor a Gideão. Aí vou encerrar aqui agora, já passei do horário. E disse o Senhor a Gideão: ainda
há muito povo, faze descer as águas, e ali provarei. E será que daquele que eu disser, este irá, esse vai. E obedeça. Por quê? Não adianta Deus falar e eu não obedecer. É ou não é? A irmã disse: pastor, eu quero ir para uma vigília, pastor. A irmã: ok, vamos arrumar aliás, pega o carro para ir. Aí o carro quebrou. Quando o carro quebrou, a irmã ligou para mim e disse: pastor, o senhor empresta o amarelinho para mim ir para a vigília? Eu digo: empresto sim, irmã, sem problema, a senhora me emprestou. A senhora já me serviu, eu não vou servir a senhora? Quando eu precisei dela, ela me emprestou também. Vai, irmã, em nome de Jesus. Só que o carro quebrou de manhã, já para a irmã não ir. A irmã liga para mim e diz: a vigília eu não posso perder. É uma vigília top, lá dentro do mato, lá em Palmares, irmão. É uma vigília antiga ainda. Amém. Aí daqui a pouco, aí o irmão dela, Deus disse para o irmão, foi para o irmão, eu acho, disse que não era para ir. Aí o irmão disse: oxe, a vigília é top, eu tenho que ir. Aí ela pegou meu carro. Aí: pastor, estou indo buscar o carro agora. Vem, irmã, vem-se embora. E vai em nome de Jesus. Aí daqui a pouco, aí ela pega o carro. Pastor, quer ir comigo? Eu digo: irmã, eu estou com vontade de ir para essa vigília, irmã. Vamos embora. Quando deu 7 horas, eu disse: irmã, não vou não. Tá bom, pastor, decida, porque eu vou sair de 9 para 10 horas. Amém, ok. Quando foi 10 horas, ela disse: pastor, ore por mim, porque a gente está saindo agora. Vai, meu irmão, vai o carro. Vamos embora. Deus abençoe, Deus te guarde. Vai embora, irmão, vai embora, Deus abençoe. Quando foi com 5 minutos, 5, não foi mais, o telefone toca. Pastor, paz do Senhor. Eu digo: o que foi que aconteceu? O guarda pegou o carro quebrou, foi o quê? Ela disse: estou voltando agora. Eu disse: oxe, o que foi que aconteceu? Eu pensei que a culpa era minha. Deixa que quando o irmão dele entra dentro do carro, aí ele disse assim: você quer ir para a vigília? Quero. Mas eu estou sentindo que não é para nós ir. Ele disse: hoje desde de manhã Deus falou comigo. Na mesma hora eles voltaram. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente que paga para ver. Pois é, a tua destruição está exatamente quando você paga para ver. Saul, tão somente naquele momento, Samuel vai chegar para ele e vai dizer: Saul, Deus poderia muito bem estabelecer o teu reino, Deus poderia te abençoar. Você sabe qual foi o problema de Saul? Desobedecer. E o que foi que aconteceu? Saul, quando percebeu que estava perdido, Saul pega uma espada e transpassa ele e morre. Por quê? Porque a desobediência traz morte espiritual sobre a vida do crente. Então o Senhor está dizendo: Gideão, se eu disser que é para ir, vai. Se eu disser que não é para ir, não vai. Então Gideão queria que a multidão tivesse com ele. Mas entenda, Deus não queria uma multidão. Deus queria selecionados, pessoas e detalhes. Pessoas que simplesmente são observadoras. Pessoas, enquanto está ali 9.700 abaixado, bebendo água, ali agora perdendo toda a visão. Porque quando se abaixaram, perderam a visão. Mas aqueles que simplesmente estavam ligados, estavam ali observando sem perder a visão. Então somente trouxeram algo à boca, mas ao mesmo tempo o campo de visão estava observando tudo, estava pronto e preparado. Então entenda, para Deus o detalhe faz a diferença entre o chamado para a tua vida. Talvez tem gente que critica e diz: não é assim, pastor. Pois é, a palavra do Senhor diz que Neemias, quando ouviu, o detalhe de Neemias foi simplesmente chorar. Neemias não disse muita coisa, mas ele chorou. O detalhe de Neemias foi chorar durante muitos e muitos dias. O Senhor olha para Jeremias e entende que Jeremias tem fome e sede da presença do Senhor. E diz o que? Vem cá, Neemias, que eu vou criar uma situação para te abençoar. Entenda que você precisa ter fome. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Se você não coloca, Abraão colocou quando disse assim: me dá o teu filho. Foi ou não foi?
Ele colocou o filho em primeiro lugar ou colocou Deus? Colocou o filho, irmã? Aonde foi isso? Foi não, irmã. Colocou Deus em primeiro lugar. Aquele que colocar pai e mãe, que amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno do Senhor. Você entendeu o que Jesus disse para você? Pastor, eu amo meu pai e minha mãe mais do que Jesus. Se amar, pronto, já está condenado ao inferno. É, pastor? É, infelizmente. Foi Jesus que falou, não foi o pastor. É Jesus, as escrituras. Então Jesus, ele confronta você. E diz assim: tu quer ser crente? No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, porque não é fácil ser crente. É fácil? É fácil? Só vai para o céu porque é difícil. Se fosse fácil, todo mundo ia. Só vai para o céu porque é difícil. Se fosse fácil, todo mundo ia. Tudo que você precisa entender nesta noite: submissão, obediência, é o detalhe da tua vida para essa noite. Se você entender que você tem algo na tua vida, então entenda. Primeira coisa, obediência e submissão. Porque quando a gente tem obediência e submissão, Deus fala, a gente obedece. Pai e mãe fala, a gente obedece. A liderança fala, a gente obedece. Porque a gente declara e diz o quê? Que a gente é o quê? Servo do Senhor. E servo faz o quê? Obedece. Servo faz o quê? Obedece. É fácil? Mas entenda que obedecer na nossa vida, aí vem o difícil. Pastor, eu só obedeço porque o Senhor manda. Aí Deus diz assim: não tem problema. Rasga da minha lista dos chamados, porque não me serve. Servir tem que ser, obedecer tem que ser o quê? Um prazer. É ou não é? Aí é o detalhe da tua vida. Deus olha para você não por fora, mas agora Deus está te observando por dentro. Porque a partir do momento que obedecer for um prazer, pode ter certeza que Deus vai mudar a tua história e a tua vida. Pode ter certeza que a tua história, você não vai escrever a sua história. Quem vai escrever a tua história é Deus. Deus chega para Davi e diz: Davi, quem vai escrever a tua história sou eu. Davi quer uma coisa, mas Deus está dizendo: eu quero outra maior sobre a tua vida. Aí Deus diz assim: Samuel, se levanta, vai à casa de Jessé. Está lá Davi obedecendo pai e mãe para cima e para baixo. Davi está obedecendo seus irmãos mais velhos. Davi está exatamente íntegro, obediente. E Deus está dizendo: nos obedientes eu escrevo uma nova história. Quem escreve sou eu. Quem escreveu a história de Davi? Deus. José era tão obediente que chegou para o pai e disse assim: pai, os meus irmãos não têm a minha qualidade. E eu obedeço o Senhor. Mas deixa eu contar para o Senhor uma coisa: meus irmãos estão aprontando que o Senhor não tem ideia. José chega para o pai, para Jacó. Quem é obediente naquela casa? Só José. Tem uns que tem medo, mas está seguindo a regra dos outros, né? Já dizia assim, são pessoas que vai na cabeça de outros. Era a maioria, os irmãos de José. Quem foi que escreveu a história de José? Quem foi? Foi Deus. Por quê? Porque José sempre foi obediente. Jesus, o maior exemplo de obediência, quem é? Jesus. Jesus está na cruz, sabe da missão que tem? Ora ao Pai 3 vezes: Pai, passa de mim esse cálice. Por quê? O espírito está forte, mas a carne está fraca. O Pai disse: não quero nem saber. A missão que foi dada, a missão tem que ser cumprida. Porque tem gente: não obedeci por conta disso. O problema teu, é com tu e Deus. Então, entenda que nesse momento Gideão está ali na dependência de Deus. E ele está dizendo: faz descer sobre as águas, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte.
como também todo aquele que se abaixar de joelho e beber, né? E diz mais, e foi o número de quantos que lamberam? 300 homens, e todo o restante se abaixou de joelho. Entenda, quando você estiver numa guerra, tudo que você precisa é estar atento a tudo que está acontecendo. Semana passada, a mulher teve uma pessoa que trouxe um problema para mim. E eu disse: minha filha, acabe com essa conversa, porque isso é para destruir muitas pessoas. Tem coisas que só Deus resolve. Obedeça. Porque na guerra, primeira coisa, a palavra do Senhor diz que os espirituais discernem tudo. Se você for agir pela emoção, o que é que acontece? Coloca tudo a perder. Porque se Gideão perdeu 12 mil, depois perdeu mais 10 mil, Gideão ia dizer, se a gente que não ora muito, sendo Gideão, o que é que diz? Rapaz, sustentou 10 mil, deixa eu sustentar esses 10 mil, porque daqui a pouco não vai ter ninguém. E aí não vai orar, e simplesmente vai colocar o povo para treinar, para poder enfrentar 120 mil mais ou menos soldados. 10 mil, sobrou 10. A guerra é inevitável, vai vir. E eu nunca desisti, porque enquanto os filisteus, Gideão criou, eu pensando, enquanto os filisteus enfrentavam a gente, eu estava malhando trigo no lagar. Eu nunca fui homem de desistir. Deus só escolhe pessoas valentes. Gideão nunca desistiu em situação nenhuma. Por isso que você não pode desistir em circunstância alguma. Tem gente que quando o sapato aperta, deixa Jesus. Aí Jesus diz: meu Deus do céu, como é que eu posso concluir o milagre? Se não suporta as batalhas. Tem que suportar. Gideão só foi escolhido porque suportou as batalhas. Mas Gideão, ele obedeceu, e o Senhor disse: desce as águas, sobraram 300. Creio eu que Gideão olha assim e diz: 300, tinha 10 mil, o Senhor poderia deixar pelo menos 7 mil, 5 mil, vai deixar 300, Senhor. Porque Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Entenda que quando Deus olha, Deus está procurando o quê? Qualidade. Não adianta, tá lá uma frota de carro velho. Aí o cara diz assim: eu quero prestar serviço para você. Vem olhar minha frota, tudo carro velho. Tem 100, mas tudo carro velho. Aí o cara diz assim: eu não tenho capacidade não, mas eu tenho 10 carros. Venha dar uma olhada aqui, os carros são novos. O rapaz ligou para mim essa semana e disse assim: pastor, o senhor tem algum carro para mandar para cá? Porque eu estou com um carro velho aqui, não está prestando para nada. E a obra, né? O rapaz aqui está no meu pé do vidro aqui. Eu disse: eu tenho uns carros aqui bom. E eu mandei um carro para lá. O carro até hoje nunca deu dor de cabeça, graças a Deus, glória ao nome do Senhor. Eu disse: qual o problema? Ele disse: não, porque eu contratei uns carros mais baratos aqui, mas está sujando o meu nome. O nome da minha empresa está sujando. É terrível, não é? É igual pessoas que simplesmente não obedecem, só faz sujar o seu nome. Pessoas que simplesmente não entendem que Deus, Ele quer qualidade, Ele quer excelência. Então entenda, todas as vezes que você ter excelência dentro da sua casa, dentro da sua família, pode ter certeza que ninguém te sustenta, ninguém vai te segurar. Quando você estiver exatamente na dependência de Deus, primeira coisa, você vai ser humilde, você vai ser obediente, você vai crescer, você vai longe. Não tem quem sustente. Quando José chega e diz assim: pai, meus irmãos não obedecem, José é castigado, José paga um preço terrível. Mas entenda que quem escreve a história dos obedientes é Deus. Quem escreve a história daqueles que se submetem é Deus. Ninguém consegue parar quem é submisso
a obra do Senhor. É 300? É. Gideão vai. Quando chega lá, Gideão diz: Senhor, é 300. Ele disse: mas eu já te dei a vitória. Porque eu não quero, Gideão, que você fique observando com os olhos carnais. É ou não é? Que os olhos carnais você só consegue ver. Você só consegue ver você não avançando, os olhos carnais. Porque Gideão está ali com 300 para uma batalha de 120 mil e dizendo: Senhor, 300, Senhor. Ô Gideão, mas é 300 de qualidade, Gideão. Calma. Não é uma multidão. Fica de pé toda a igreja, eu vou orar agora. E Gideão questiona e diz assim: Senhor, 300 não vence a batalha que está lá. O Senhor sabe disso, né? Aí ele disse: Gideão, desce lá. Desce na tenda dos teus inimigos. Quando Gideão desce na tenda dos inimigos, está lá os inimigos contando que teve um sonho de um pão de cevada que descia sobre a ladeira. E esse pão de cevada, porque existia o pão de trigo e o pão de cevada. O pão de trigo só quem comia eram os ricos. O pão de cevada é exatamente o que é a cevada? É a casca do trigo. O que é a cevada? É a casca. Naquela época era a casca. Então moía a casca virava uma farinha. Ela bem moída, a casca bem moída, vira uma farinha. Uma farinha de terceira ou de quarta qualidade. Então quando ele disse assim, ó, porque Gideão não era ninguém, Gideão não era nada. Diante deles, Gideão era um zero à esquerda. Enquanto eles tinham soldados valentes, com armas, Gideão tinha o quê? 300 homens, que não sabia nem lutar, mas tinha qualidade diante de Deus. Ele disse: eu sonhei que um pão de cevada rolava sobre nós e destruía nós. Entenda. E me faz entender que esse pão de cevada não é outro a não ser Gideão. Porque todo mundo quando olha para você, sabe o que acontece? Despreza você. Todo mundo quando olha para você não dá nada por você. Quando todo mundo olha para você, ele simplesmente olha com um olhar desprezível. Mas Deus está dizendo: enquanto você despreza, eu separei para uma grande obra. Enquanto você despreza, é Ele que vai vencer essa luta, essa batalha. Enquanto você despreza, vai ser o destaque para que você saiba que eu estou com Ele. Então nessa noite eu quero dizer para você: enquanto você obedecer, Deus vai trilhar, Deus vai escrever uma história diferente para a tua vida. Tudo que você precisa entender nesta noite: Deus, Ele é o justo juiz. É ou não é? Ele é o justo juiz nessa noite. E eu quero que você entenda. Quer ser diferente no reino espiritual? Se submeta à palavra do Senhor. Se submeta. Tem hora que ora a Deus e diz: Senhor, fala comigo, Senhor.